Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é mais um daqueles episódios extras em que nós costumamos pegar algum conteúdo da internet para analisar, mas hoje eu não vou pegar nenhum conteúdo da internet, hoje eu só quero dar uma bronca mesmo. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo este podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo este podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, como o Spotify, por exemplo, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um pix para a chave davicaldasb@gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Muito bem, hoje eu quero conversar um pouquinho com o ouvinte, com o espectador, a respeito de alguns comentários ruins, negativos, que eu recebi em relação aos meus últimos 3 vídeos, tá? Nos meus últimos 3 vídeos, nos meus últimos 3 episódios. Esses comentários eles foram minoria, tá? A maioria dos comentários que eu recebi nos meus últimos 3 episódios foram comentários positivos, tá? E não só positivos, não só elogiosos, mas comentários bons, comentários inteligentes, comentários agregadores, tá? E só deixando claro, né? Não necessariamente um comentário negativo é um comentário ruim, tá? Às vezes uma pessoa tem uma crítica negativa a você, mas ela faz isso de uma maneira educada, de uma maneira inteligente, então não é um comentário ruim, né? Mas o que eu quero falar aqui são sobre comentários ruins, tá? E também comentários críticos, comentários que não são elogiosos, né? Então eles não só não são elogiosos, não só são críticos, negativos, como são ruins, tá? São maus comentários, são comentários de qualidade questionável, ok? Eu quero falar um pouquinho sobre esses comentários. Mais uma vez, não são maioria, não são representativos dos comentários que eu recebi, mas são uma minoria que frustra bastante, tá? Eu vou explicar por quê. Antes disso, eu preciso dar um contexto. Os últimos 3 vídeos que eu postei, eles têm algo em comum. Nesses vídeos eu procuro explicar qual é a doutrina adventista real, tá? O que a doutrina adventista ensina. Como é que eu faço isso? Eu faço isso recorrendo aos documentos oficiais e semi-oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como, por exemplo, a Declaração de Crenças Fundamentais, o Tratado de Teologia, o Nisto Cremos, o Questões sobre Doutrina, ok? Então eu cito declarações e documentos que são oficiais ou semi-oficiais e que, portanto, são de fato representativos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Além disso, eu também faço citações nesses episódios de Ellen White, porque há muita coisa que se atribui à Igreja Adventista do Sétimo Dia e a Ellen White que a própria Ellen White discordava, ok? Que a própria Ellen White dizia o contrário, certo? Então é importante trazer muitas vezes o que Ellen White diz. Eu também trouxe em alguns desses episódios coisas que os pioneiros diziam, né? Os pioneiros são os líderes da igreja que ajudaram a fundar a igreja, ou que estavam lá no início, que eram contemporâneos de Ellen White, diga-se de passagem. E o que eu disse especificamente em cada um dos episódios? Bom, do primeiro episódio eu mostrei que a doutrina adventista do sétimo dia, ela defende o sola scriptura, tá? Então mostrei isso em várias citações, em vários documentos. No segundo episódio eu mostrei que a doutrina adventista defende que Ellen White não foi inerrante e que ela não foi inspirada verbalmente, tá? Ou seja, para a doutrina adventista, a doutrina oficial, sim, Ellen White podia errar, podia cometer falhas em seus escritos e cometeu falhas em seus escritos, ok? E no terceiro episódio, que foi o último, eu falei sobre se uma pessoa, para se tornar adventista do sétimo dia, para ser batizada na igreja adventista do sétimo dia, ela precisa necessariamente crer no dom profético de Ellen White. E eu mostrei que, de acordo com vários documentos ao longo da história, não faz sentido impor essa crença no dom profético de Ellen White como requisito para uma pessoa se tornar adventista do sétimo dia, tá? Então eu trouxe textos de Ellen White, onde ela dizia que não era para fazer isso, essa era a opinião de Ellen White. Eu trouxe textos dos pioneiros, onde eles diziam que não era para fazer isso, essa era a opinião dos pioneiros. Eu trouxe o voto batismal, tá? Muita gente acha que o voto batismal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem lá o nomezinho de Ellen White e você tem que falar, olha, eu creio em Ellen White para que você seja batizado, mas isso não é verdade. O voto batismal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele está no manual da igreja, e ele foi incluído no manual da igreja em 1942.
Em 1942 ele tinha 11 perguntas. Não havia nenhuma pergunta sobre Ellen White e sequer havia pergunta sobre o dom profético, ok? Em 1951, incluiu-se 2 perguntas nesse voto batismal. Então ele passou a ter 13 perguntas. Uma dessas perguntas, a pergunta número 8, é se a pessoa crê na continuidade do dom profético, tá? Não tem o nome de Ellen White nessa crença número 8, nessa pergunta número 8 do voto. Tá? E essa pergunta ela não mudou desde 1951. Então, em todas as outras edições do Manual da Igreja, até o dia de hoje, até a versão atual, não tem o nome de Ellen White no voto batismal. Então, pelo voto batismal, você não precisa dizer lá na frente, olha, eu creio em Ellen White. Então, eu mostrei várias fontes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, oficiais e semi-oficiais. Eu coloquei os links, tá? Eu ensinei a doutrina, ensinei aquilo que está escrito, ok? Nesses últimos 3 vídeos. Esse é o contexto, ok? Dado esse contexto, agora a gente pode partir para os comentários ruins que eu recebi, tá bom? E basicamente a gente consegue separar esses comentários em 2 tipos. O primeiro tipo pode ser resumido da seguinte forma: a pessoa chega e diz assim, Davi, o que você está falando é uma mentira, ou é uma falsidade, ou é uma besteira, qualquer coisa do tipo, tá? Por quê? E aí vem a justificativa da pessoa. Porque na prática é diferente. Porque na prática a igreja adventista A, B, C, D, E faz diferente, o pastor A, B, C, D, E faz diferente, ensina diferente. Na prática é diferente. Na prática não acontece como você está falando. A prática é diferente da teoria, logo você está errado. Tá? Esse foi um tipo de comentário. O outro tipo de comentário foi o seguinte: Davi, é até legal o que você está fazendo, mas não adianta. Tá? Esse foi o segundo tipo de comentário. São comentários de críticos do adventismo, tá? Acho que em sua maioria, eu não lembro se teve alguém que fez esse tipo de comentário que era adventista, tá? Que eu lembre foram só críticos, são só anti-adventistas, tá? E eu quero explicar por que esses comentários são ruins, eles são de baixa qualidade, eles são comentários tolos. Eu vou explicar por quê, tá? Não é porque eles discordam de mim, não é isso. Dá para discordar sem você ser tolo, mas esses comentários são tolos pelo seu próprio conteúdo. Por quê? Vamos lá. Vamos começar pelo primeiro tipo. Ah, você está errado porque a prática é diferente. Gente, eu já expliquei em outros episódios que existe uma diferença entre doutrina e prática. Doutrina é aquilo que está na teoria. Doutrina é aquilo que se professa. Doutrina é aquilo que deveria ser, tá? Ou que deve ser, ok? É aquilo que a gente deve seguir. Isso é doutrina. Prática é aquilo que se faz de fato. Então, são 2 coisas diferentes. Por que são 2 coisas diferentes? Porque nós somos humanos. Então, nós somos pecadores, nós somos limitados. Então, nem sempre aquilo que está na doutrina as pessoas seguem na prática, fazem na prática. Ok? A coisa mais comum do mundo é você encontrar comunidades, igrejas, em que você tem a doutrina dizendo uma coisa e muitos membros estão fazendo outra, né? Aliás, o conceito de pecado é esse, né? A doutrina diz uma coisa e a gente faz outra. Isso é o pecado. E todos nós somos pecadores. Então, todos nós professamos coisas, professamos doutrinas que muitas vezes na prática a gente não segue, né? E é por isso a gente tem que pedir perdão e tem que tentar andar em santidade diante de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Não é verdade? E aí é uma luta, que a gente tem que lutar contra a nossa carne. Não é verdade? Não é assim que funciona? Então todos nós temos essa distinção em nós mesmos entre aquilo que é doutrina e aquilo que é a prática. Por exemplo, todos vocês que estão me assistindo ou ouvindo, vocês já mentiram alguma vez na vida. Ora, mas isso não significa que você acredita que mentir é certo. Isso não acredita que você segue uma doutrina que diz que mentir é correto. Não. Com certeza, principalmente se você é um cristão, você entende que a mentira é errado. Você crê na doutrina de que mentir é uma coisa errada, uma coisa imoral, uma coisa feia, uma coisa antiética, é um pecado, é algo que você não deve fazer. Mas às vezes você mente, não é verdade? E já mentiu no passado algumas vezes. Está errado, né? Então aqui existe uma diferença entre a doutrina e a prática.
como são duas coisas diferentes, então metodologicamente falando, a gente não pode analisar as duas coisas de maneira misturada, como se fosse uma coisa só. Não é. E isso é especialmente verdade quando você vai analisar uma igreja. Você não analisa se uma igreja é uma seita, por exemplo, olhando a prática. Você vai olhar a doutrina, ok? Porque uma coisa é um problema de doutrina, outra coisa é um problema de prática. São dois problemas diferentes. E como são dois problemas diferentes, você age em relação a esses problemas de maneira diferente. Então vamos lá. Você constatou que existe um erro na prática de uma igreja. A igreja está fazendo uma coisa errada, tendo uma prática errada, ou uma crença errada, algo que vai contra a Bíblia. Tá? O que você precisa fazer? Você precisa saber se a fonte desse erro é apenas a prática está errada, mas a doutrina está correta, ou se a fonte desse erro é a própria doutrina, e portanto a prática está refletindo a doutrina. Percebe? Se a fonte for a doutrina, é um pouco mais difícil de resolver, porque você vai ter que mudar a doutrina da igreja. Entendeu? Então, por exemplo, a doutrina da igreja ela ensina a teologia da prosperidade, vamos dizer. Faz parte da doutrina da igreja. Então, para que você mude a prática, você vai precisar mudar a doutrina. É um pouco mais difícil, entendeu? Dá para mudar? Até dá. Principalmente se for uma igreja que ela tenha meios institucionais para a modificação de doutrinas, meios institucionais para que a igreja discuta uma determinada doutrina e chegue à conclusão de que ela é errada e abandone e troque a doutrina. Tá? É importante que uma igreja tenha esse tipo de meio, porque nós somos falíveis, então tem que ter um meio institucional de consertar as coisas, ok? Então, dá para mudar? Dá, mas é mais difícil porque a gente está falando de doutrina. Agora, vamos dizer que você tem um erro prático em uma igreja, e quando você vai estudar a doutrina, você percebe que, olha, a doutrina não ensina isso. A doutrina está ensinando X, mas as pessoas, ou grande parte das pessoas, estão fazendo Y. Então, veja, o problema não é a doutrina. As pessoas que estão fazendo Y, elas não estão seguindo a doutrina, elas estão indo contra a doutrina. Percebe? Então, para você lidar com esse problema, você vai ter que lidar de uma maneira diferente. Você não vai tentar resolver a doutrina, porque a doutrina já está certa. Você vai tentar fazer as pessoas seguirem a doutrina. E aí você entra numa outra discussão, que é o seguinte: por que as pessoas não estão seguindo a doutrina? Qual é o problema? Pode ter vários problemas. Talvez as pessoas não conheçam a doutrina bem, ou não conheçam o suficiente. Pode ser um problema de falta de conhecimento. Ou talvez as pessoas estejam entendendo mal a doutrina. Talvez seja um problema de ensino. Talvez você tenha pessoas que estão ensinando na igreja e que estão ensinando errado, por alguma razão. Né? Porque entenderam errado e continuam ensinando errado e ninguém está resolvendo esse problema. Então a gente vai ter que fazer com que as pessoas ensinem da maneira correta. Ok? Então, podem ser vários problemas possíveis. A questão é, se o problema não está na doutrina, então a gente tem que fazer as pessoas voltarem para a doutrina, ok? Se a doutrina está certa, então não é a doutrina que você tem que reformar, é a prática das pessoas, ok? Esse é o ponto, tá bom? Então, são duas questões totalmente diferentes. Uma coisa é a doutrina, outra coisa é a prática. O que eu fiz nesses episódios? Eu mostrei qual é a doutrina adventista. Quando eu mostro a doutrina, é óbvio, claro e evidente que se há pessoas, se há adventistas que estão fazendo diferente da doutrina, essas pessoas estão erradas em relação à doutrina. É óbvio isso. É claro. Então nós temos um problema de prática. Ok? Então veja, quando alguém chega para mim com esse tipo de comentário, você está errado porque a prática é diferente. Isso não faz o menor sentido. Porque eu mostrei qual é a doutrina. Eu provei qual é a doutrina. Então não sou eu que estou errado. São as pessoas que estão praticando diferente da doutrina que estão erradas. Então esse é um comentário burro. Ok? Se a pessoa quer discordar de mim, a pessoa ela precisa discordar da maneira correta. Ou seja, ela vai ter que mostrar na minha argumentação que não é doutrina da Igreja Adventista Sétimo Dia o que eu estou dizendo que é.
Então, por exemplo, eu falei que é doutrina sola escritura. A pessoa vai ter que ir lá nos documentos e mostrar que não é. Ela vai ter que pegar aquilo que eu argumentei, aquilo que eu mostrei, e mostrar, você está errado nesse ponto aqui por causa disso, disso e disso. Essa citação que você fez aqui está errada por causa disso, disso e disso. Essa outra citação que você fez está errada por causa disso, disso e disso. No documento tal diz isso, isso e isso. O documento tal contradiz o que você diz. E por aí vai. Só que nenhum desses críticos, nenhum, entrou no mérito dos argumentos em si. Nenhum. Então você faz vídeos de 1 hora, colocando um monte de argumento, citando um monte de fonte oficial, semi-oficial, e a pessoa vai te criticar e ela não cita nenhum dos seus argumentos. Como é que pode um negócio desse? Então ela quer discordar de você ignorando tudo que você falou, ignorando suas fontes, ignorando seus argumentos. Isso não faz sentido. Então, ou a pessoa prova que a doutrina não diz o que eu estou dizendo que diz, e ninguém fez isso, ninguém nem tentou fazer isso, né? Ou a pessoa vai ter que concordar. Você está certo. Realmente a doutrina diz o que você está falando que diz. E aí, neste caso, o problema não é meu. O problema é de quem está fazendo diferente da doutrina. Davi, mas olha, tem um monte de gente que está fazendo diferente da doutrina. Um monte de pastor, um monte de administrador, tem um monte de gente que está ensinando isso, tem um monte de igreja que está ensinando isso, tá tudo errado. Sei lá, a maioria das pessoas está fazendo errado. Sim. Se a doutrina diz X e a maioria das pessoas está fazendo Y, então a maioria das pessoas está errada. Não é um conceito muito difícil, sabe? Mas parece que as pessoas elas raciocinam da seguinte maneira. Se tem muita gente fazendo errado, então a doutrina ensina isso. Isso não é verdade. Veja, por exemplo, se a gente for para a Bíblia. Na Bíblia, quantas e quantas vezes isso aconteceu? A doutrina dizia X, mas o povo, em quase a sua totalidade, estava fazendo Y. Lembra lá do caso de Elias, né? Em que todo mundo estava adorando Baal? E aí ele diz assim, Senhor, me leva porque eu estou sozinho e eu não aguento mais. E aí o Senhor falou assim, não, Elias, além de você eu preservei outros 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Beleza, tinha 7.000, legal. Mas quantas milhões de pessoas existiam em Israel? 2 milhões, 3 milhões, 6 milhões, 10 milhões, 20 milhões? Só 7.000 não dobraram os joelhos a Baal? Era a minoria da minoria. Né? Isso acontece, isso aconteceu durante a Bíblia. Ou pensa no que Isaías fala, ainda que o meu povo seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Ele está falando ali sobre a quantidade de idólatras que tem, a quantidade de pessoas que viram as costas para Yahvé. E aí sobra só um remanescente fiel. Paulo vai usar essa mesma analogia para falar, por exemplo, dos judeus que acreditaram em Jesus, que foram minoria, porque a maioria rejeitou. E aí ele fala do remanescente, né? Então veja, é comum, biblicamente falando, que muitas vezes a maioria esteja praticando diferente daquilo que a doutrina correta diz. E na história da igreja é a mesma coisa. Se você é protestante, se você que está me assistindo é protestante, eu sou protestante, né? Você sabe que durante uma boa parte da igreja, doutrinariamente falando, a igreja se desviou da verdade, em vários aspectos, né? Não em todos os aspectos, evidentemente, mas em vários aspectos. E então veio os pré-reformadores e os reformadores para acertar as coisas. E se você é uma pessoa que tem bom senso, você sabe que hoje em dia também você tem um monte de gente, um monte de igreja que está fazendo tudo errado. Pense nos movimentos neopentecostais, por exemplo, né? Na quantidade de escândalos e de problemas que você tem nesse meio. Ou nas igrejas church, né? Na quantidade de igreja que tem fazendo besteira, né? Na quantidade de pastor e de membros que estão fazendo besteira, né? Então você tem uma quantidade muito grande de pessoas com uma prática que vai contra a doutrina saudável. Isso é comum, não é bom, mas é comum, ok? E aí a questão é, se você tem um monte de adventista, não importa quantos, que estão indo contra a doutrina adventista, a própria doutrina que eles dizem seguir, essas pessoas estão erradas na prática. Existe um problema prático na igreja, não é um problema doutrinário. Então veja, esse não é um conceito difícil de entender.
E aí tem um outro ponto. No último episódio, o episódio que eu falei da questão do batismo, se é necessário você crer em Ellen White ou não para ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma das coisas que eu deixei claro, na minha opinião claríssimo, foi no voto batismal, acabei de falar agora há pouco, no voto batismal não tem o nome de Ellen White. Isso está no manual, eu mostrei o que está escrito no manual atual e nos anteriores, tá? Tem o link na descrição aqui. No voto não tem. Na ficha batismal existe uma versão, pelo menos, que não tem também, e portanto segue o que está no manual, mas existem versões que tem. Ok? E aí eu disse, com todas as letras, que essas fichas que tem lá o nome de Ellen White, que a pessoa tem que falar, olha, eu creio em Ellen White para ser batizada, essas fichas estão erradas na prática. Elas estão indo além do que o manual diz. Elas estão incluindo algo além do que está no voto batismal, o voto que está oficialmente ali no manual da igreja. Elas estão indo além. Não só além do voto no manual, mas além do espírito do voto, porque eu expliquei no episódio qual era o espírito do voto, né? Esse voto ele foi desenvolvido ali na época do Oliver Montgomery, que foi presidente da comissão que fez esse voto, e ele explicou qual era o espírito do negócio. Ele explicou por que eles não incluíram conselhos de Ellen White nem o nome de Ellen White. Então o espírito desse voto é não ter Ellen White como requisito. Ok? Então quando eu digo isso, e quando eu digo que a ficha está indo além do manual, é óbvio que eu estou fazendo uma crítica a esta prática. Eu estou criticando a divisão sul-americana por fazer fichas que vão além do que o manual está dizendo. É claro isso, é óbvio isso, tá? Eu considero um erro. Então veja, quando alguém chega e diz, Davi, na prática está sendo diferente, isso não me refuta, porque eu sei que está sendo diferente. Essa é uma das razões pelas quais eu gravo esses vídeos. Eu gravo esses episódios. É para mostrar o que diz a doutrina, o que faz sentido dentro da doutrina, para que as pessoas entendam que a prática está sendo errada e mudem a prática. Eu estou conscientizando as pessoas de que a prática precisa estar de acordo com a doutrina. Então não é nenhuma surpresa. A pessoa vem aqui e diz, Davi, mas a prática é diferente. Eu sei que a prática é diferente em muitos lugares. Eu sei. O que eu estou fazendo aqui é justamente isso. Eu estou tentando reformar a prática. Como é que você reforma a prática? Bom, se a doutrina está dizendo X e a prática é Y, então você vai mostrar a doutrina para todo mundo. Você vai dizer, olha, a doutrina é X, vocês estão fazendo Y, está errado, vamos voltar para X, vamos voltar para a doutrina. É óbvio. Percebe? Então, esse tipo de crítica que eu recebo é uma crítica burra. A pessoa não consegue perceber que eu estou ali num papel de reformador. Eu estou olhando para a doutrina e estou dizendo, voltem para a doutrina não ensina isso, a doutrina ensina outra coisa. A pessoa não consegue entender isso. Então o fato de ter pessoas fazendo diferente não me refuta. Na verdade, reforça o que eu estou dizendo. Entendem? E aí entra a minha indignação. Porque essas pessoas, elas não deveriam entrar aqui para dizer que eu estou errado. Elas deveriam entrar aqui para dizer o seguinte, Davi, parabéns, você está tentando reformar a prática. Você mostrou aqui, provou que a prática está diferente da doutrina. E você está tentando reformar a prática, parabéns. Que bom que você consiga. Vá em frente. Era isso que essas pessoas deveriam estar falando. Porque no fim das contas, elas discordam da prática, dessa prática errada. Então, se eu estou dizendo que essa prática errada, ela não reflete a doutrina, essas pessoas deveriam estar felizes com o meu trabalho. Deveriam apoiar o meu trabalho. Deveriam dizer, legal, cara, que bom. Mas não. Essas pessoas entram para dizer assim, não, você está errado porque a prática é diferente. Não tem nem lógica um negócio desse. Você está percebendo? Esse é um ponto, tá? O outro ponto, e aí eu entro, né, no segundo tipo de crítica, é a pessoa que entra e diz, legal o seu trabalho, mas não adianta. Tá? Tiveram comentários nesse sentido. Não adianta, a maioria faz errado, e etc e tal. Eu fico pensando, sinceramente, o que leva uma pessoa a se dar ao trabalho
de entrar nos comentários e dizer que não adianta o que eu estou fazendo, quando ela mesma reconhece que o que eu estou fazendo é bom e correto. O que leva uma pessoa a fazer isso? Assim, qual é a motivação? O que ela pensa? Será que ela pensa, não, eu vou dizer isso para ele, ele vai continuar motivado a fazer o que ele faz? Será que é essa a motivação? Né? Será que a ideia é eu vou dizer que não adianta para estimulá-lo a continuar? Será que é isso? Não faz muito sentido, né? Ou será que é justamente o contrário? Será que ela quer me desestimular a continuar? Mas se esse é o caso, a pergunta é por quê? Por quê? Se eu estou fazendo algo que é correto, se eu estou lutando contra uma má prática, e se eu estou provando que essa má prática não é reflexo da doutrina, que ela vai contra a doutrina, por que essa pessoa está tentando me desmotivar? Qual é o objetivo dela? Sabe, não entra na minha cabeça, não faz sentido um negócio desse. Eu acho que você está fazendo um negócio certo, mas eu vou desmotivar você a fazer. Por quê? Ah, é porque eu acho que não adianta. Tá, mas você acha que não adianta. Guarde isso pra você. E outra, é uma coisa que me deixa bastante chateado. As pessoas que fazem esse tipo de crítica, né, que dizem, não adianta você fazer isso, essas pessoas não estão fazendo nada. Essas pessoas não estão trabalhando para resolver o problema. Até porque muitas dessas, né, a maioria esmagadora, né, são anti-adventistas, né, eles não são adventistas. Então é claro que eles não vão fazer nada para reformar a igreja. Eles nem dessa igreja são. Né? Então eles não estão fazendo nada e eles ainda estão atrapalhando quem faz. Então eu estou aqui lutando para mostrar qual é a verdadeira doutrina, para influenciar as pessoas. Né? Eu estou fazendo um papel de profeta no sentido de anunciar os erros práticos e conclamar as pessoas a se consertarem, né? Eu tô me chamando de profeta aqui não no sentido de inspiração, de revelação, não, pelo amor de Deus, né? Mas no sentido de falar, de pregar, né? Então eu estou fazendo este trabalho para as pessoas voltarem para o Sola Escritura, por exemplo, né? Para as pessoas serem coerentes com o que a doutrina diz, e aí o indivíduo vem me desmotivar, lutar contra mim. Isso não faz o menor sentido. A impressão que eu tenho é que essas pessoas elas são absolutamente motivadas pela carne, sabe? Pela aquela coisa, tipo assim, eu sou um anti-adventista, e aí eu sinto um prazer muito grande na minha carne de entrar em canais adventistas e achincalhar os adventistas, e falar mal, e agredir, e encher a paciência, e ser chato, para incomodar os adventistas, para deixá-los mal, e aí eu me sinto bem com isso, eu sinto uma coisa boa no meu coração. Isso é carne. E a pessoa vai e entra e faz isso sem propósito nenhum. Apenas com o propósito de sentir aquele prazer carnal, de afetar, de chatear, de entristecer, de desestimular uma pessoa que pensa diferente dela. Isso é carne. Isso é prazer carnal. Isso não é uma postura cristã. E eu nem estou dizendo que essas pessoas não sejam cristãs. Tá? Pode ser que sejam, mas é um pecado. Essas pessoas estão em pecado. Não porque discordam de mim. Não porque não são adventistas. Não é esse o problema. Mas é porque elas não têm sido verdadeiramente amorosas, verdadeiramente mansas, verdadeiramente cristãs. Elas não têm se preocupado com o próximo. Essas pessoas não entram aqui para ter um diálogo cortês. Essas pessoas não entram aqui preocupadas comigo ou com qualquer outra pessoa. Não. Esse tipo de pessoa que faz esse tipo de comentário entra aqui para achincalhar, para desestimular, para agredir, para debochar. É só por isso. E eu não estou generalizando.
Não estou falando de todos os críticos. Existem críticos que são honestos. Existem críticos que são inteligentes. Mas tem muitos críticos, que eles agem dessa maneira. Né? Não é de hoje. Esse perfil de gente sempre aparece por aqui. Não são a maioria, graças a Deus, mas sempre aparecem por aqui. Né? Proporcionalmente falando, são minoria. Mas em termos quantitativos, em termos de quantidade absoluta, tem muita gente que aparece aqui no canal com esse tipo de comentário. Né? Fora as faltas de educação, né? Vários eu já bloqueei por causa disso. Né? Porque vem aqui com educação zero. Né? É muito difícil para mim olhar para essas pessoas com esse nível de educação, com esse nível de agressividade, de deboche, de desonestidade intelectual. É muito difícil olhar, né, quando essas pessoas fazem isso e dizer, cara, elas vivem um verdadeiro cristianismo. E não é porque elas não são adventistas. Não é por isso. Mas é porque, para mim, o verdadeiro cristianismo, ele é um cristianismo onde você ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Eu não consigo ver essas pessoas me amando como a elas mesmas. Eu não consigo. Eu não consigo. As pessoas que agem dessa maneira, elas não estão me amando como a elas mesmas. Não. Não. De forma alguma. Elas não estão praticando não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse a você. Ou faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você. Não. Não estão. E isso pra mim é uma evidência de falso cristianismo. Eu não julgo ninguém por não ser adventista. Ninguém. Isso não é determinante para você ser um verdadeiro cristão ou não. De forma alguma. E falo isso de acordo com a doutrina adventista. Ok? Agora, a pessoa que não manifesta amor ao próximo, a pessoa que quer agredir ao próximo e que vive alimentando isso, essa pessoa, para mim, é muito difícil pensar que ela está vivendo o cristianismo verdadeiro. Muito difícil. Muito difícil. Tá? Então, esse tipo de comentário é um comentário que me frustra muito. Bastante mesmo. Sabe? Porque eu sou uma pessoa muito aberta ao diálogo. Mas não dá para ter um diálogo saudável, cristão, honesto, profundo com esse tipo de gente. Não dá. Não dá. E aí depois eles são bloqueados e não sabem por quê. E ficam chateados e ficam, o Davi, ele me bloqueou. Ele bloqueia todo mundo, não pode discordar. Mas vai ver o que essas pessoas estão fazendo. Isso não faz o menor sentido. Entendeu? Então, assim, era isso que eu queria falar. E eu queria terminar dizendo o seguinte. Eu tenho 2 grandes propósitos neste canal, neste podcast, no que se refere ao adventismo. Esse podcast não é só sobre adventismo, tá? Eu também falo sobre outras coisas, eu falo sobre teologia cristã no geral, embora já tenha um tempo que eu não faça vídeos específicos sobre isso, né? Mas eu falo sobre teologia cristã no geral, sobre teologia teísta, né? Eu falo sobre até libertarianismo, já tem um tempo que eu não falo sobre isso, mas esse é um canal também sobre libertarianismo, né? Então de vez em quando eu vou falar sobre isso. De vez em quando eu vou trazer alguma coisa cultural, alguma coisa sobre música, com um olhar teológico, né? Então é um podcast de teologia e assuntos afins, como eu sempre falo, tá? Mas no que diz respeito ao adventismo, especificamente, eu tenho 2 propósitos nesse canal. O primeiro propósito é construir pontes, construir diálogo honesto e saudável com cristãos de outras denominações, em especial protestantes, tá? Também posso dialogar com católicos, mas o meu foco são protestantes, tá? Esse é o primeiro ponto. E aí dentro desse diálogo, né, eu procuro enfatizar as verdades protestantes, eu procuro elogiar o protestantismo, a reforma protestante, porque eu me considero um protestante, eu considero a Igreja Adventista Sétimo Dia protestante, tá? E a Igreja Adventista Sétimo Dia se considera protestante. Então eu luto para que haja esse diálogo, tá? Para que desapareçam esses muros, para que desapareça essa pecha de seita que muitos outros protestantes ainda colocam sobre a Igreja Adventista Sétimo Dia. Esse é um dos meus propósitos. O meu segundo propósito é fortalecer dentro do Adventismo do Sétimo Dia a ala Sola Escritura.
que é a ala que eu faço parte e que é a ala que eu entendo que reflete a doutrina de maneira mais próxima do que ela é. É a ala que realmente representa o verdadeiro adventismo, que representa a verdadeira doutrina adventista do sétimo dia. Eu falo isso e eu provo isso com os documentos nos meus episódios, tá? Então, para mim, ser um adventista sola escritura é a melhor forma de ser um adventista. Um bom adventista é um adventista sola escritura. Quanto mais próximo você estiver dessa ala, mais próximo você está de ser um adventista pleno, de representar de verdade o adventismo. Tá? Então, o meu propósito é fortalecer essa ala, o que significa que eu sempre vou criticar o tradicionalismo, o progressismo e os adventistas amorfos. Porque são alas que não são sola escritura, que ferem o sola escritura. Ok? E é por isso que eu sempre estou trazendo conteúdos que fortalecem o princípio sola escritura e que buscam estimular um adventismo mais saudável, um adventismo mais bíblico, um adventismo mais coerente com a doutrina, com o que a doutrina realmente diz. Um adventista menos tradicionalista, um adventismo menos progressista, um adventismo menos amorfo. Ok? Isso significa, e tem por implicação, que eu sempre vou criticar práticas que se desviam da doutrina, práticas que se desviam do sola escritura, práticas que se desviam da Bíblia dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu faço isso há muito tempo e eu vou continuar fazendo, ok? Então, ninguém precisa vir aqui e dizer: Davi, o que você está dizendo não é o que acontece na prática, você está falando uma coisa, mas a prática é outra. Ninguém precisa falar isso, gente. Eu sei. É propósito do canal reformar a prática. Entenda isso. É propósito do canal reformar as práticas adventistas que estão indo contra a doutrina. Então é claro que existem práticas que vão contra a doutrina. É claro que eu sei disso e é por isso que eu mostro a verdadeira doutrina. Ponto. Ninguém precisa ficar dizendo isso. O que vocês precisam fazer é me ajudar. Ok? Então, se você reconhece que eu estou fazendo um bom trabalho, me ajuda, me apoia. Faça como o Iago Martins, né? Que inclusive a gente tem mantido contato, é uma pessoa muito legal, ok? Não sei se ele vai mudar as suas opiniões sobre o adventismo, mas é uma pessoa muito legal. Faça como ele. Ele foi lá, gravou um vídeo, reagiu a um monte de besteira que um monte de adventista falou, mas deixou claro, todos os adventistas são assim? Não. Existe uma vertente que não é. Então faça igual a ele. Fortaleça a vertente que não é. Ok? Não sei se eu vou conseguir convencer um dia o Iago Martins e outras pessoas de que essa vertente que não fere o sola escritura, essa vertente sola escritura, eu não sei se eu vou conseguir convencê-lo de que isso é o real adventismo. Que isso é o que realmente a doutrina diz. Eu não sei. Né? Mas uma coisa é certa. Ele apoiou esta vertente. Se você é crítico do adventismo, mas você vê que essa vertente ela está ensinando algo bom, que é o sola escritura, então não lute contra essa vertente. Apoie essa vertente. Não seja trouxa. Tá entendendo? Não seja trouxa. Apoie aqueles que estão querendo reformar a prática da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ouça os argumentos. Se eu estou mostrando na doutrina o que a doutrina está dizendo, ouça. E aliás, aqui vai um parênteses também. Como que essas pessoas são soberbas, orgulhosas. Não seja soberbo e orgulhoso, pelo amor de Deus. A pessoa vem aqui e diz assim, é só ler. Como se eu nunca tivesse lido a doutrina. Como se eu não estivesse lendo a doutrina vídeo após vídeo. Essas pessoas que dizem isso, elas mesmas não leram. Como eu sempre digo, eu escrevi um livro de mais de 600 páginas, Conselhos de Ellen White sobre Sola Escritura. Eu escrevi um outro livro chamado Adventismo e Reforma Protestante. Para escrever livro é preciso estudar, é preciso ler. Eu li um monte de coisa. Eu estudo Adventismo há 15 anos. Eu já li muito mais do que a maioria dos críticos.
Eu tô na igreja. Eu estudo esse negócio. Eu já li um monte de livro que nem traduzido para o Brasil foi. Eu tenho acesso a um monte de material. Eu tenho acesso a um monte de pessoas, a um monte de teólogo que concorda comigo. Um monte de teólogo que defende o solo escritura fortemente. Né? Eu tenho um monte de gente boa para me assessorar quando eu preciso. Percebe? Eu tenho um monte de conteúdo. Eu já estudei muito, gente. Então, é só ler. Cara, é o que eu tô fazendo. Essas pessoas elas são muito soberbas, sabe? Elas não passa pela cabeça delas assim, esse fulano aqui tá estudando há mó tempão. Deixa eu ouvir o que ele tá dizendo. Às vezes trazem textos aqui como se eu nunca tivesse lido esses textos. Né? Fazem muito isso em relação à Bíblia também. Né? Pessoa que diz assim, não, a Bíblia é muito simples sobre isso aqui. Geralmente a pessoa que usa isso, né? Geralmente ela está usando isso apenas como desculpa para não analisar mais profundamente o modo como você interpreta determinado texto. Aí você joga, não, o texto é claro. Né? Geralmente quem usa essa frase, o texto é claro, não quer interpretar, não quer analisar a interpretação que você faz. E aí, né, não importa, né, os seus argumentos, porque o texto supostamente é claro. Então é uma carta para você de antemão não querer ouvir o que o outro tem a dizer. Não passa pela cabeça da pessoa que assim, poxa, essas pessoas já devem ter lido esses textos bíblicos. Elas devem ter argumentos. Elas devem ter alguma base para dizer que esses textos bíblicos eles se interpretam de uma outra maneira, de uma maneira diferente do que eu estou interpretando. Então eu vou ouvir. Não. Você tem que partir da ideia de que assim, não, o texto é claro, não tem nenhuma outra possibilidade de interpretar de outra maneira e você previamente já é um idiota. Né? É assim que essas pessoas tratam. É impressionante. E sempre com a pior da educação. Sempre. Né? É típico. É típico. Sempre muito mal educados. Muito. Então assim, não façam isso. Você quer ser crítico? Seja crítico, mas seja um crítico inteligente. Seja um crítico honesto, um crítico profundo, educado. Seja educado. Não é difícil, gente. Não é difícil. Seja educado, seja amoroso. Tente construir uma relação de irmandade, não uma relação de inimizade. Eu não sou um inimigo, gente. Eu sou só um cara falando no microfone. Um cara normal. Que tenha Jesus como seu único Senhor e Salvador, que tem sua família, que vai à igreja, que quer paz com todo mundo. Eu sou só um cara normal, não sou um inimigo, não sou um monstro. Né? Pra que me tratar dessa forma? Não faz sentido. Né? Então, era esse o recado que eu queria dar, era essa bronca que eu queria dar, né? E queria deixar essa reflexão. Tá? Eu peço que quem gosta do meu trabalho, quem gosta daquilo que eu falo, daquilo que eu desenvolvo, ore por mim, ore pelo meu trabalho, ore por esse ministério, ore pela minha família, né? Porque não é fácil, gente. Não é fácil, sabe? Eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho meu emprego, né? Eu não ganho dinheiro para fazer o que eu tô fazendo aqui. Tem muitas pessoas que fazem doação e tal, mas assim, eu não tenho como viver do que eu faço aqui, ok? Não tenho. Então eu tenho que trabalhar. Eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, né? Eu tenho que cuidar da casa. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Então assim, aí eu gasto meu tempo aqui nesse negócio, né, para produzir um negócio de qualidade dentro das minhas limitações de tempo, né? E enfim, uma trabalheira danada para gravar, uma trabalheira danada para editar, para melhorar as coisas aqui, para melhorar som, para melhorar a iluminação, né? Uma trabalheira danada para estudar, para trazer as informações, né? Nos últimos 3 vídeos eu fiz a arte, né? Para botar aí, né? Para a pessoa ouvir o que eu tô lendo e ler também. Coloquei os links, coloquei as fontes, isso dá trabalho. E aí, quando a gente recebe esse tipo de comentário idiota, imbecil, tolo,
dá um desânimo, sabe? Dá um cansaço. E eu sei, eu não posso me abater com isso, porque os feedbacks positivos são muito maiores. Muito maiores, muito maiores. Nos últimos 10 dias, nossa, quantos feedbacks positivos eu recebi. Em comentários, no Instagram, enfim, por e-mail, muitos feedbacks positivos. Né? E tem a galera que vai e ajuda com dinheiro também, isso me ajuda bastante, né? A pagar as contas, a fazer as coisas. Então assim, eu não tenho o que reclamar das pessoas que estão chegando, das pessoas que estão, né, que seguem de verdade, que, poxa, me apoiam e dizem, Davi, continua, não se abata, seu trabalho é bacana, tal. Não tenho o que reclamar dessas pessoas, agradeço muito a vocês, tá? Sou realmente muito grato a Deus por cada um de vocês, muito obrigado, tá? Mas o meu pedido é, não deixem de orar por mim, tá? Porque é difícil, tá? É difícil, é cansativo. É cansativo, tá? Tanto do lado dos críticos do adventismo, dos fanáticos anti-adventistas, quanto algumas vezes dos fanáticos adventistas, né? Que existe a ala fanática adventista que às vezes vem aqui também encher minha paciência, né? E às vezes tomam bloco também porque também são mal educados, enfim. Mas assim, é cansativo. É muito difícil, tá? Então, orem por mim porque eu preciso, né? Para continuar esse trabalho eu preciso de muita oração e de muito apoio de vocês inscritos que têm feito um ótimo trabalho, muito obrigado, tá? Tem me ajudado muito, não tenho que reclamar dos meus inscritos, das pessoas que, né, têm me apoiado, têm me ajudado, tá bom? Mas é isso, era isso que eu queria deixar aqui para vocês, foi um episódio mais de desabafo, né, do que qualquer outra coisa, e no próximo vídeo, no próximo episódio, nós voltamos à programação normal, né? Mas eu precisava deixar tudo isso bem claro, né? E deixar alguns esclarecimentos também. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado este episódio, apreciado este desabafo. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.